O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Vivemos em um mundo binário. Na realidade, do azul ou do rosa, só há espaço para meninos e meninas. Só existe socialmente quem se enquadra nos rótulos de feminino e masculino. O Em Tese de hoje fala sobre as pessoas transgêneras e sobre os desafios enfrentados por quem não se identifica com os padrões de gênero pré-estabelecidos. A Letícia Lanz, psicanalista e especialista em gênero e sexualidade, escreveu uma dissertação de mestrado em sociologia para dar voz às pessoas transgêneras. É sobre o trabalho acadêmico dela que falaremos hoje na companhia da Jasmine Moreira, que está fazendo mestrado em educação na Universidade Federal do Paraná e estuda a geração de políticas públicas em educação para a população LGBT. Bem-vindas, meninas, ao Em Tese. Obrigada. Letícia, no início do seu trabalho, você fala sobre que você quer dar voz para as pessoas transgêneras nesse seu trabalho. Como que a sociedade nega essa voz? Por uma grande invisibilização, né? Essas pessoas não têm acesso à educação, um acesso livre como qualquer pessoa que esteja enquadrada no rótulo de homem ou de mulher, né? As instituições jurídicas são todas voltadas para esse binário, o homem ou mulher, né? O mercado de trabalho, você conseguiu uma vaga no mercado de trabalho. Enfim, a própria locomoção da pessoa dentro da sociedade, né? Diariamente ela é vítima de uma coisa que a gente chama de transfobia, ou seja, a incapacidade de assumir que existem pessoas diferentes de homens e mulheres. Jasmine, você decidiu trazer o seu estudo para a educação e a partir das políticas públicas. O que você quer estudar e por quê? A minha ideia inicial era trabalhar com a questão da família. As políticas voltadas à família na educação. No entanto, no decorrer do meu estudo, eu verifiquei que o escopo ele precisa ser ampliado, né? E eu parti, então, do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Acabei chegando no Plano Nacional de Educação e no Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, o meu estudo, ele faz um apanhado da geração desses três planos, né, do ponto de vista discursivo e da forma pela qual esses planos vão servir de subsídio à geração de políticas públicas e à geração de práticas escolares para a inclusão, né, na escola mesmo. Letícia, você fala também no início da sua dissertação de que maneira que a sua trajetória pessoal impulsionou a vontade de fazer esse trabalho. Eu queria te perguntar como que o indivíduo pesquisador se relaciona com o indivíduo no momento da construção de um trabalho como o seu. Eu acredito que de uma forma visceral, né? Porque você mergulha de cabeça. Eu só me interessei pelo tema, me interessei inclusive em voltar para a academia para poder contar a minha história com um embasamento científico, porque há muitas coisas em torno da questão, né? E no Brasil, infelizmente, você sabe que a pessoa lê o prefácio do livro se torna autoridade no assunto. Então, as nossas autoridades estão assim hoje em relação às pessoas transgêneras. Imagina que aos 3 anos eu não conseguia me ver como homem. Então, mas eu não sabia disso, eu não tinha essa linguagem, eu não podia imaginar que o fato de eu não gostar de bola e que eu gostar de boneca, né, que isso pudesse ser alguma coisa. Bom, dentro de uma família mineira, tradicional, evidente que aquilo foi considerado como pecado capital, não é? Como você, um menino, tendo nascido macho, quer brincar de boneca. A única pessoa que entendeu isso foi minha avó. Brigou com a família e me deu uma boneca,
que infelizmente durou só uma semana porque eu lavei. E naquela época as bonecas eram de celulose, elas se dissolviam. A família respirou aliviada, mas eu não, né? Porque eu fui vivendo aquilo. E vivendo de uma maneira muito complicada, né? Dentro de um ambiente muito religioso, dentro de uma opressão aberta, né? Inclusive a mulher naquela época ainda era vítima, né? De muita opressão. Você imagina que as mães solteiras eram expulsas de casa. E só tinha uma nomenclatura para a coisa que acontecia comigo. É viado. E eu nunca fui. Não que eu tenha alguma coisa, meu Deus, contra, nada disso, mas é que além de eu querer brincar com as coisas das meninas, eu me sentia uma menina. Mas eu nunca quis nada com homens. Adoro meus amigos, tenho 2 filhos homens maravilhosos, mas nunca pensei em ir para a cama com eles. E a primeira coisa que acontece aqui é isso. Se você é uma criança, né, brincou com um brinquedo de menino, sendo uma menina, sapatão. Então, há uma sexualização total do gênero, que foi inclusive recolocada agora nessa discussão horrenda que houve no Brasil sobre questão de identidade de gênero, né? Então, a minha trajetória é essa, é uma trajetória de sofrimento, né? De inadequação e, ao mesmo tempo, de repressão, porque de alguma forma eu tinha que me integrar naquela sociedade, e numa época muito diferente, muito diversa dessa que a gente vive hoje. E isso foi a base desse trabalho. Letícia falou sobre esse momento que a gente vive da questão do gênero na escola, que está, né, sendo discutido inclusive pelos nossos parlamentares. De que maneira, Jasmine, que o seu trabalho pode contribuir nessa discussão? O que nós temos feito academicamente, como estudiosos de gênero, é trabalhar justamente a questão desses estereótipos estabelecidos. Então, quando a gente vê as discussões, seja na Câmara dos Deputados, nas câmaras dos vereadores, dos diversos municípios, onde se percebe que algo chamado ideologia de gênero está sendo rechaçado, e em função disso, direitos que já eram direitos estabelecidos à população LGBT têm sido revogados sistematicamente. O que nós percebemos é que existe a necessidade de uma informação científica coerente e que seja uma informação popularizada, uma informação que chegue até as pessoas. Então, academicamente, nós estamos tentando construir isso, uma informação que possa sair dos muros da universidade e chegar até a população para que essas coisas sejam esclarecidas, né? Por exemplo, a ideia da ideologia de gênero, né? É algo que não tem sustentação acadêmica, né? Em momento algum, os estudos de gênero vão dizer que nós temos que abolir o masculino, nós temos que abolir o feminino, não vão mais existir homens, não vão existir mais mulheres, as crianças serão neutras. Em momento nenhum isso é dito. Isso seria, no mínimo, irresponsável, liviano. Então, o que temos feito é justamente questionar esse binário. Tudo bem, o binário existe, ele é socialmente, historicamente e culturalmente constituído, né? É uma realidade material, porém, existem outras realidades para além desse binário. Quando nós desenvolvemos os nossos estudos, o meu estudo no caso, ele vem com essa ênfase no sentido de mostrar que existem outras realidades possíveis e essas realidades estão presentes na sociedade. E a partir do momento que nós temos outras realidades presentes na sociedade, é necessário que hajam políticas públicas para dar conta dessa nova realidade. Que é uma realidade não só dos indivíduos, é uma realidade da família, é uma realidade da escola, é uma realidade da sociedade como um todo, né? E daí a necessidade de formular um estudo e fazer com que esse estudo chegue até as pessoas. Letícia, o título do seu trabalho é O Corpo da Roupa. Por quê? Fazer uma digressão antes de chegar a isso, né? Todo mundo se acha um corpo. Mas ninguém é um corpo.
não é? A gente nasce um organismo biológico. Então, você nasce um organismo biológico dotado de recursos biológicos ligados à espécie, né? No caso, a espécie Homo sapiens. Então, no momento em que você nasce, e hoje até antes de nascer, a sociedade escolhe um detalhe seu para organizar a sua vida em torno dela. Foi escolhido, historicamente, o genital, né? Por razões, antes de mais nada, econômicas. Vamos voltar lá na Revolução Agrícola, há 10 mil anos atrás. Isso é uma conversa longa. Acontece que, até hoje, isso é mantido, porque quando a mãe vai ao ginecologista, né, fazer o exame, ela quer ver o sexo do garoto. E se o ginecologista enxergou, olha, ele tem. Se tem, o quarto vai ser azul. Ele já vai ganhar uma bola, né? E ele já vai estar programado para ser homem. Como é muito enfadonha essa frase, mas ela tem que ser repetida sempre, né? Que a Simone de Beauvoir, em 49, no seu livro Segundo o Sexo, disse que ninguém nasce mulher, aprende a ser. Evidente que ninguém nasce homem, também aprende a ser homem. O que você nasce é com um genital entre as pernas que a sociedade elegeu como elemento definidor de um destino. Napoleão disse, sexo é destino. E Freud repetiu. E acabou que a fama ficou com Freud, mas quem falou foi Napoleão, porque eu não sei. Sexo continua sendo destino. Em pleno século XXI, quando nós sabemos que as pessoas são muito mais complexas do que um mecanismo de reprodução que garante mão de obra e garante submissão da mulher ao homem, continua a ser o elemento de classificação. E aí nós entramos na questão de gênero. O que é gênero? É um programa social em que o macho é treinado para ser homem e a mulher é treinada, né? A fêmea é treinada para ser mulher. E esse treinamento é exaustivo, ele não termina nunca. E como é que ele se realiza? Através de uma vigilância de todos sobre todos. E ele não está escrito em lugar nenhum. O mais fantástico é isso. Como diz a Judith Butler, ele é um modelo, né, que a gente repete constantemente, só que não existe um original para esse modelo. É na medida que a gente repete que ele é construído. Que ele é construído, né? Então, e esse modelo, você sabe, ele é muito rígido, porque no caso do homem é muito mais rígido do que no caso da mulher, né? Um homem tem leis, normas de conduta muito graves, né? Ferir uma norma de conduta dessa, joga esse cara imediatamente fora do clube, e aí a vida vira um inferno. A mulher também, né? As normas são rígidas e todos devem seguir. E a ninguém é dado desconhecer a lei, que é a primeira lei de todas, né? Então, sexo, né, que é o sexo genital, e gênero, que é um programa social, vamos dizer assim. Mas podemos ir mais longe e falar que nem sexo existe. Porque eu preciso de uma linguagem para definir alguma coisa, né? Eu preciso de usar palavras para poder descrever um fenômeno qualquer. Sem a palavra não existe sexo. Existe o quê? Aquilo que está ali. E a palavra também é uma construção, né? A linguagem é uma construção. E aí nós caímos, né, na época que nós estamos hoje, que a gente está lidando com discursos políticos, né? Um discurso político que, em 1973, né, acabou com a ideia da homossexualidade como um mal terrível que se abatia sobre as pessoas. Como esse mal desapareceu? Não, o discurso político mudou. Como está acontecendo no Brasil agora, que nós estamos voltando para trás, porque o discurso político está evoluindo, né? Ele está crescendo feito o rabo de cavalo, para trás e para baixo, né? É isso que está acontecendo. A ideia que eu quis passar é do gênero como uma roupa. Não simplesmente a roupa, essa que a gente está usando agora, mas todas as roupagens institucionais, jurídicas, educacionais, históricas, religiosas, né, que revestem esse sexo genital, transformando esse sexo genital num agente social
com práticas muito bem demarcadas e que não devem ser nunca feridas, ultrapassadas, né? Hoje essa luta, essa questão que eles trazem hoje, por exemplo, da ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, tá? Mas o que eles querem com isso, na verdade, é fazer a mulher voltar para o lugar subalterno dela, onde ela ficou por milênios, né? Baseado nessa ideia de que o sexo determina o comportamento das pessoas. Isso é falso. Já está mais que provado, né? E se tiverem dúvidas, podem me visitar. Então, eu quis brincar com as palavras, porque na verdade não é a roupa do corpo, né? Ela não pertence ao corpo, é o corpo que tem que ter as características para se enquadrar na roupa que a sociedade determina. E se há aqui um contraponto, né, a coisa fica impossível. Porque eu digo, é mais ou menos assim, você nasce, né, e tem que ser enquadrado num dos dois grupos que eles oferecem, homens ou mulheres. É como separar parafusos e porcas numa oficina antiga, aquela que seu avô morreu e deixou de herança para você, e tem de tudo ali. Tem parafuso pequeno, grande, gordo, magro, né? Tem porcas sextavadas, tem porcas quadradas, tem de todo tipo. E aí, como é que eu vou separar isso? Qual é o critério que eu vou usar? A sociedade criou dois, mas como enquadrar 7 bilhões de almas dentro de dois grupos que faziam sentido no passado, antes da mulher ter feito a revolução dela, né? Antes dela ter saído da condição de 2 neurônios que ela tinha, né? Então ela botou os 2 neurônios para funcionar e hoje ela funciona melhor do que muito macho. Né? Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. O corpo transgênero transgride a norma que rege a normalidade social. Ele não deveria estar dentro daquela roupa e, no entanto, está, contrariando o dispositivo binário de gênero. Ele é o corpo que viola os discursos normativos binários de gênero, que não se encaixa nas matrizes culturais de inteligibilidade, que escapa aos rígidos controles de conduta de gênero. O trecho que eu acabo de ler está na parte final da dissertação em Sociologia da Letícia Lanz e localiza a luta das pessoas transgêneras por espaço. Hoje falamos sobre o trabalho da Letícia na companhia da mestranda em Educação, também pela UFPR, Jasmine Moreira. Letícia, qual é a dificuldade de se localizar, né, no seu caso, um trabalho sobre transgênero? Como que você consegue localizar os termos sem correr o risco de fechar muito as definições? Exatamente por isso eu trabalhei dentro da linha dos estudos transgêneros. Em 1992, um homem trans chamado Leslie Feinberg, marxista americano, lançou o chamado Manifesto Transgênero. Nele, ele dizia exatamente o que eu repito no trabalho, ou seja, que nós somos pessoas muito antigas na história da humanidade, que nunca tivemos voz e que a gente precisava de reunir identidades que têm tudo a ver, mas que hoje lutam por hegemonia, lutam por espaço. Então, o que eu afirmo sempre é que a nossa luta não é por identidades, e sim por direitos. Direitos de quem, nos olhos da sociedade, transgride as regras da sociedade. Mas que regra é essa? Não é uma regra criada pela natureza, é criada pela sociedade. Portanto, com vontade política, você muda. Tal como diz o apóstolo Paulo, para quem gosta de citações, ele diz lá em Romanos que eu pequei porque tinha regra. Muda a regra que eu paro de pecar. Então, havia o modelo, esse modelo não se enquadrou e com a abertura que a humanidade sofreu, graças à ciência, graças à evolução dos direitos humanos, foi possível essa população transgênero. Esse trans não vem de transformação, não vem de nada disso, ele vem de transgressão.
Nós transgredimos gênero, porque gênero diz o macho tem que ser homem e a fêmea tem que ser mulher. Aí, de repente, o macho falou, eu gostei de ser mulher. Como que faz agora? Por que essa proibição? É da natureza? Não! Os biólogos estão cansados de mostrar, né, que a genética é incapaz sozinha de determinar alguma coisa do comportamento humano. Ela é um dos itens que participam na formação do comportamento, mas nós somos muito mais seres culturais, né? Depois de inventada a cultura, sobrou o que de instinto para o homem? O Freud matou o instinto quando ele diz que o instinto se modifica e vira pulsão, que é o instinto educado pela sociedade. Então, esses que defendem, por exemplo, que gênero, né, é uma herança biológica, deveriam pensar um minutinho que o estupro, então, deve ser autorizado. Porque, como espécie humana, né, pré-cultura, o estupro acontecia à torta e à direita, a todo momento. Bastava a vontade de se reproduzir, que no caso do homem é muito intensa. Então ela tem que ser educada. A civilização surge, como diz Freud, pela repressão da libido, dessa força criadora que existe nas pessoas. E a sublimação dessa libido, né, que permitiu o surgimento da civilização e de toda a sua construção. O trabalho, então, procurou se inspirar nos estudos transgêneros, que é uma área de estudos acadêmicos existente nos Estados Unidos e que aqui no Brasil nem gênero conseguiu se implantar, quanto mais estudos transgêneros. Eu trouxe, então, são literaturas que ainda não existem no Brasil, né, muito difíceis de serem introduzidas, traduzidas, raramente você tem acesso a isso. Eu trouxe isso, incorporei o trabalho e ali, em certos momentos, eu crio uma coxa de retalhos, né, trabalhando em cima de nomenclaturas que estão aí, mas que não têm o menor significado. O movimento organizado, por exemplo, diz que defende travestis e transexuais. Você não tem como definir uma coisa e outra. E elas rejeitam o chamado crossdresser, que no Brasil foi uma palavra importada, sabe para quê? Para incorporar a classe média, porque até a década de 90, travesti de classe média era igual cabeça de bacalhau. Você sabe que tem, mas ninguém nunca viu. Porque eles não se identificavam com a travesti, que no Brasil é uma delinquente, né, social, em todo sentido, à margem da sociedade, né, e nem se identificar com a transexual, que todo mundo sabe que é uma nomenclatura médica, é uma terminologia da medicina, que inclusive há um movimento internacional muito forte pela despatologização da condição transgênero. Nós não somos doentes nem delinquentes, nós somos gente. Né? Agora, está aí estabelecida essas identidades, elas têm terreno. Só que como é que eu me identifico com alguma coisa? É no momento em que eu sei daquilo. Se é aquilo que eu sei, então eu sou isso. Mas quando você amplia esse universo, aí você descobre o que você é. Eu passei a vida tentando saber quem eu era. E enquanto eu não tive uma resposta que fosse pelo menos aceitável do ponto de vista, né, racional e do ponto de vista emocional, então não aconteceu nada comigo. Em vários momentos no trabalho, e aqui também, a Letícia falou sobre essa questão da onda reacionária que varre o nosso país. Jasmine, de que maneira que é possível lutar contra essa onda reacionária? Com quais armas é possível lutar? A única arma da qual nós dispomos é a informação. E a melhor maneira de nós combatermos é, em primeiro lugar, popularizando essa informação, levando essa informação até as pessoas de uma forma mais tangível para que elas consigam digerir e compreender esses conceitos que, mesmo para a gente, são bastante complexos, né? Então, é um trabalho árduo que nós temos de tornar esses conceitos mais digeríveis, né? Em um segundo momento, nós precisamos também do apoio de entidades religiosas, que sejam entidades sérias e que possam fazer um contradiscurso em relação a esse discurso que está acontecendo. Porque, infelizmente, o discurso científico ele não chega a algumas pessoas. Há um hiato muito grande entre discurso científico e fé, né? E a gente sente essa dificuldade hoje
de conseguir alcançar essas pessoas que estão imersas em um discurso que é altamente homofóbico, violento, um discurso que causa a morte das pessoas. Então é com isso que nós estamos trabalhando hoje, né? Mas é um trabalho bastante complexo, difícil, e a gente realmente precisa de muito apoio para conseguir chegar até essas pessoas. E a universidade tem um papel crucial nisso, sabe? Não só em levar essa informação, como a Andy falou, mas em trazer as pessoas transgêneras para dentro da universidade. Um lugar, né? O lugar de transformação é a universidade. Então, as travestis que estão na rua hoje, elas não estão lá porque querem, porque elas foram expulsas do sistema. Então, elas precisam de ser reabsorvidas. Elas precisam se incorporar a um debate diferente, porque a rua é um lugar de poder para elas também, mas existem outras formas de empoderamento na sociedade. E são essas formas que a gente está buscando. E a universidade é, sem dúvida, um caminho, desde que ela queira fazer esse imenso papel social, né? De uma responsabilidade sem tamanho, Sim. né? Dentro da área da educação, da informação. Até porque nós somos pessoas que estão numa zona de exceção. Sim, né? com certeza. A minha formação eu sou engenheira, né, de formação, eu sou especialista em gerenciamento de projetos, trabalhei muitos anos em indústria, e muito mais tarde eu fui me entender enquanto uma pessoa transgênera, né? Ou seja, eu tive a oportunidade de ter toda uma formação a priori, né? E isso me deu condições de chegar até a universidade, de poder cursar um mestrado, né? De poder escrever, de ter essa compreensão acerca de políticas, né? Da condição transgênera. Mas isso não é a realidade. Infelizmente, é a exceção. E olha, nós somos, inclusive, eu e Andy, nós temos família, temos filhos e somos o que a Andy define como translésbicas, que é uma exceção dentro da regra que foi construída, porque é tão associada à orientação sexual que a primeira coisa que se vira... E você até cita ela na sua dissertação, né? Com certeza. Com essa fala. Tem lá em destaque, né? Mas isso é fator de rejeição fora e dentro, porque assim como ela, minha formação original foi economia, administração, um mestrado, né, especialização no exterior, e eu trabalhei 30 anos como consultora de empresas, sabe, dando assessoria. Quando eu me encontrei, vamos dizer assim, isso foi depois de um infarto, calcula a que ponto eu cheguei. Eu perdi todos os meus clientes. Então você falava no início, refazer, né? Me refiz, né? Voltei, fui para a clínica. Estou muito bem, aliás, muito satisfeita. Igual você contava que estava satisfeita, eu estou satisfeitíssima com a clínica, né? E engajada nesse trabalho de ativismo. Mas esse trabalho, inclusive, é pouco compreendido dentro do próprio gueto, onde a trajetória das pessoas, a trajetória histórica, né, é uma trajetória de muito sofrimento, de muita marginalização, de muita exclusão. Letícia, no início do seu trabalho, como eu já disse, você se propõe a dar voz, né, para as pessoas transgêneras. Ao fim desse trabalho que vai virar livro, como que você analisa essa voz que você deu? Que voz é essa e o que ela diz? Olha, a voz está muito baixinha ainda, sabe? Nossa, tem hora que ela fica muda. Na própria universidade, eu fui a primeira pessoa transgênero aqui na UFPR a concluir uma dissertação de mestrado. Eu não tive nenhuma observação em relação a isso. Não que eu quisesse aplauso, porque eu já passei da idade disso e já tive o suficiente ao longo da vida. Mas é um marco. É necessário que isso aconteça para que a gente sirva, inclusive, de referência. Esse é um espaço nosso. Eu também posso, né? É o que Andy fazemos. Esse é um espaço, né? E nós queremos marcar não essa identidade, mas a presença de gente, de pessoas que são capazes de contribuir com a sociedade, independente da identidade que tem, né? Então, a voz está muito baixa. A dissertação virou um livro que se chama O Corpo da Roupa,
isento, né, de toda essa carga acadêmica pesada que a gente tem que ter, e a UFPR, inclusive, é muito exigente nisso, você sabe. Então, eu tirei aquele material, coloquei de forma mais popular e deve circular a partir de agosto. Muito obrigada pela participação no Em Tese de hoje. Foi uma honra. Obrigada. O Em Tese de hoje apresentou a dissertação de Sociologia, O Corpo da Roupa, a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com as normas de gênero. O trabalho completo da Letícia está disponível no banco de teses da UFPR. O acesso é livre e gratuito. Você encontra as informações sobre o tema no site leticialans.org, que é o único em língua portuguesa sobre este tema. Acompanhe a nossa programação pelo nosso site ou pelo nosso canal do YouTube. Curta a UFPR TV no Facebook. Até a semana que vem. Tchau!